Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai continuar os nossos vídeos em comemoração aos 10 anos de Glee, mas o vídeo de hoje é polêmico, que eu sei que vocês já leram no título, vocês já viram na thumb, vocês sabem que é polêmica, então assim, já se inscreve no canal, entendeu? Porque aqui a gente tem polêmica, já deixa o seu joinha porque vocês gostam de polêmica e vamos falar das polêmicas do elenco de Glee. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria fazer um disclaimer, né, uma introdução aqui, e eu queria falar que eu decidi falar sobre esses assuntos, mas eu sei que eles são assuntos muito sérios, eles são assuntos muito delicados, são coisas muito complicadas. Então a primeira coisa é, se você é uma pessoa sensível, se você já passou por coisas parecidas na sua vida, eu recomendo que você assista esse vídeo com cuidado, ou que você não assista o vídeo. Tem milhares de outros vídeos aqui no canal que dá pra você assistir sem medo. Esse vídeo a gente vai lidar com questões muito delicadas, então por favor, tomem cuidado com a saúde mental de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição também telefones do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é sempre um número importante pra gente ter, vai aparecer aqui na tela pra vocês também. Então procurem ajuda se vocês estão se sentindo mal, se vocês estão com algum problema, porque isso é muito importante. Mas vamos falar então desses assuntos que vocês já devem imaginar o que é. Então, a nossa primeira pessoa, né, de Glee que a gente vai falar aqui é o Cory Monteith. O Cory, ele fazia o personagem do Finn em Glee, né, que era um dos personagens principais. Ele era o namorado da Rachel, que é interpretada pela Lea Michele, e assim como o Finn namorava a Rachel na série, o Cory namorava a Lea na vida real. Eles tinham um relacionamento já. E o Cory, ele era uma pessoa que tinha muitos problemas. Ele foi uma pessoa que passou por abuso de várias substâncias. Ele inclusive foi internado em 2013 para tentar lutar contra esse abuso de substâncias. Passou um tempo internado, foi liberado, ele estava melhor, até que no dia 13 de julho de 2013 ele foi encontrado morto no quarto de hotel que ele estava ficando em Vancouver, no Canadá. Ele tinha que fazer o check-out do hotel naquele dia e ele não tinha aparecido ainda, já tinha passado do meio-dia, os funcionários foram no quarto dele e quando eles encontraram o corpo do Cory ali. Foi uma situação bem horrível, né, como vocês podem imaginar. Eu me lembro exatamente desse dia. Eu lembro que na madrugada anterior eu tava sentada no meu computador de madrugada, enfim, mexendo na internet, né, navegando na internet, e um amigo meu que não assiste Glee mandou mensagem falando que um dos atores de Glee tinha morrido, e eu achei que era piada, achei que ele tava zoando, porque eu falei assim, gente, não é possível. Fui dormir e acordei no dia seguinte com essa bomba de que o Cory tinha sido encontrado morto. Depois de uns dias, eles fizeram a autópsia e descobriram que tinha sido por overdose e uma mistura de heroína com álcool. Além disso, ele ainda tinha traços de morfina e codeína no organismo dele, então foi assim uma mistura de um monte de coisa e claramente foi uma recaída para uma pessoa que naquele mesmo ano tinha ido para reabilitação, estava melhor, até que não estava, até que aconteceu isso. A autópsia também determinou que foi um acidente, que não não era o objetivo dele cometer suicídio, mas que devido ao alto número, né, de alta quantidade das substâncias, ele faleceu. Eu acho que isso foi um dos primeiros impactos, assim, que o elenco de Glee, os fãs de Glee sofreram. Foi uma coisa muito traumática pra todo mundo. Eles estavam entre a quarta temporada, que tinha acabado no começo daquele ano, e a quinta temporada, que ia voltar em outubro, né, de 2013. O Cory, ele tinha gravado os últimos episódios da quarta, mas ele ainda não tinha gravado nada na quinta, e é por isso que o terceiro episódio da quinta temporada, chamado The Quarterback, é uma homenagem ao Cory e também ao Finn. Eles fizeram um episódio em homenagem, falaram sobre o falecimento do personagem, mas não deram mais detalhes, não criaram uma história em cima disso, só fizeram essa homenagem, e a série seguiu sem o Cory por mais 2 temporadas, né, 1 temporada e meia, na verdade. Foi muito, muito impactante, foi muito trágico pro elenco de Glee. Inclusive, naquele mesmo ano, em 2013, o elenco ganhou melhor elenco no Teen Choice Awards. Eles homenagearam o prêmio, né, deram o prêmio em homenagem à memória do Cory, e a Lea Michele ganhou como melhor atriz de uma série de comédia o Teen Choice Awards também, e ela fez um discurso lindíssimo, que ela homenageou o Cory. Ela tava inclusive com um colar com o nome dele, porque a personagem dela também usava um colar com o nome do Finn, então a gente vê que era uma coisa que realmente não era só dentro
né, da TV, e sim na vida real. Foi uma coisa que afetou muito todos do elenco, né? O episódio em homenagem a ele é um dos episódios mais tristes que eu já vi na vida, porque dá pra ver que todo mundo tá sofrendo. Enfim, foi uma coisa muito, muito triste. Depois disso, os fãs se juntaram, fizeram uma vaquinha e nomearam uma estrela com o nome do Corey, né, em homenagem a ele, como o personagem dele faz na série pra Rachel, né? Então foi uma coisa super simbólica que os fãs fizeram, e eu acho que isso conseguiu unir o elenco, conseguiu unir os fãs ainda mais em relação à série. O próximo ator de quem a gente vai falar é o Mark Salling, que fazia o personagem do Puck em Glee. O Puck, ele era um dos melhores amigos do personagem do Finn, e também foi o cara que engravidou a Queen lá no começo da primeira temporada. Ele foi um dos personagens que esteve em Glee praticamente durante toda a série, desde o primeiro episódio até a temporada final. Era um personagem bastante carismático, mas o Mark, ele já não era uma pessoa tão bacana assim. Então, as polêmicas com o Mark começam lá em 2013, quando uma das ex-namoradas dele acusa ele de abuso psicológico, de ter batido nela, de ter estuprado ela, várias acusações diferentes. Eles vão a julgamento em relação a isso, rola toda uma treta, toda uma questão, e no final ela tira as acusações e ele paga 2,7 milhões de dólares pra ela, né, meio como um acordo judicial ali pra tirar isso da frente. Em 2016, uma outra menina acusa ele também de estupro. Ela teve um relacionamento com ele há 4 anos atrás, ele estuprou ela numa situação lá que eles estavam no hotel e tal. Só que nesse caso, a menina preferiu não se identificar. Não tinham provas o suficiente para isso, e o serviço judicial, né, dos Estados Unidos declarou que não haviam provas o suficiente para acusar ele e que por isso esse julgamento não iria adiante. Então o caso esfriou, e eles ainda disseram que caso mais provas surgissem mais pra frente, eles reabririam o caso, mas que por enquanto não tinham provas o suficiente para isso. Depois disso, que já não é exatamente uma coisa incrível, o Mark se envolveu numa outra situação em 2015, quando policiais foram na casa dele, prenderam ele, né? Tinham mandado pra buscar a casa dele, e no computador dele e em HDs externos, pendrives, eles encontraram mais de 25 mil fotos de pornografia infantil. Além das 25 mil fotos, também encontraram aproximadamente 600 vídeos, né, de pornografia infantil com crianças de até 3 anos de idade. Então foi assim, foi uma coisa muito, 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 muito tensa. Quem denunciou ele foi uma ex-namorada dele que viu essas fotos, viu esses vídeos e resolveu denunciar. Então a polícia foi direto lá na casa dele, confiscou o computador, os HDs, encontrou todas essas provas, ele foi preso, e aí a partir disso ele começou um julgamento, né, sobre toda essa questão tanto de recebimento quanto de possessão de pornografia infantil. O julgamento dele durou quase 2 anos praticamente, porque foi de 2016, onde ele foi considerado culpado, né, onde ele inclusive se declarou culpado para esses crimes. E aí, em 2018, ele teria finalmente a sentença dele definida. Depois de se declarar culpado, ele poderia pegar entre 4 a 8 anos de prisão, além de ter que fazer um monte de coisas, se declarar um criminoso sexual, né, que é uma espécie de... É um controle que a polícia dos Estados Unidos tem. Todas as pessoas que têm algum crime sexual no passado têm que se declarar criminosos sexuais, porque assim a polícia tem um controle, né, ele tem todo um limite de coisas que ele não pode fazer, não pode viver próximo de escolas, de parques, de lugares que tenham crianças, não pode ter contato pela internet, na vida real, com ninguém menor do que 18 anos, né, então tinha uma série de coisas que ele teria que fazer, além de passar por um tratamento, né, uma espécie de reabilitação psicológica para ele de fato se tratar, porque aquilo realmente é uma doença. E aí, no final de 2017, ele supostamente tentou suicídio. O advogado dele disse que não era um suicídio, ele não tinha tentado suicídio, conseguiu ali fazer essa situação passar, até que no dia 30 de janeiro de 2018, ele foi encontrado morto por alguns policiais na beira de uma estrada. Ele de fato conseguiu se suicidar. Ele ia receber a sentença dele nos próximos 2 meses e ele iria passar por essa reabilitação. Ele já tinha se mostrado muito disposto a tentar vencer esses problemas que ele estava passando, a tentar se redimir com a sociedade de alguma forma, mas tudo foi muito, muito, muito mais pesado nele, que claramente era uma pessoa que já tinha
muitos problemas psicológicos que ele precisaria lidar e com os quais ele claramente nunca lidou. Então ele veio a se suicidar, né, a tirar sua própria vida. Foi feita uma autópsia, então foi definido que de fato foi isso que aconteceu. Isso foi muito recente, né, foi no ano passado. Eu lembro que eu fiquei chocada com tudo, desde que ele foi preso, desde que as fotos foram encontradas no computador dele, até todo o desenrolar das coisas, foi uma coisa horrível, muito, 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 muito horrível. Enfim, gente, eu não tenho nem palavras pra falar sobre isso, é uma coisa que me impactou muito e com certeza impactou todo mundo que conhecia ele, que um dia gostou dele, foi fã dele, né, então é muito, 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 muito complexo. E pra terminar o vídeo, vamos falar da pessoa que está envolvida em mais polêmicas, mas talvez não tão pesadas assim, né, mas um pouco pesadas também, que é a Naya Rivera, que fazia a Santana. Santana é uma personagem incrível, uma personagem que trabalhou muitas questões LGBT na série, foi muito boa pra série, mas a Naya é uma pessoa muito, muito difícil, que passou por várias polêmicas, incluindo uma polêmica porque ela é ex-namorada do Mark. Eles namoraram secretamente durante a época de Glee, e aí, enfim, uma época ele terminou com ela, supostamente ela teria ficado revoltada com esse término, e ela teria jogado ovos, teria arriscado o carro inteiro dele e também colocado comida de cachorro no carro dele com as amigas dela, meio que feito isso por vingança. Isso é só supostamente, porque o próprio Mark disse que isso não aconteceu, que eles continuavam amigos, que tava tudo bem, né? Mas a Naya ainda se envolveu em outras coisas. Quando a Naya tava fazendo Glee, ela começou a fazer Glee, ela namorava com um cara chamado Ryan Dorsey, que é um cara que vai aparecer de novo na história. Ela decidiu terminar com ele porque ela queria se focar na carreira dela, terminou com ele, e aí, muitos anos depois, né, ela postou um livro, ela publicou um livro autobiográfico chamado Sorry Not Sorry, Dreams, Mistakes and Growing Up, que traduzido é uma coisa como me desculpa, mas não me desculpa, sonhos, erros e crescer, né? E ela conta que em 2010, logo depois que ela terminou com o Ryan, e enquanto ela gravava Glee, né, num dia que ela tava de folga das gravações de Glee, ela teve um aborto, porque ela ficou grávida do Ryan, mas ela não queria ter um filho, porque ela queria se focar na carreira dela, então ela abortou, ela não contou pra ele, ela só foi contar pra ele muito tempo depois, quando eles voltaram, e claro, no livro que ela publicou, né? Depois de terminar com o Ryan, rolou essa situação aí, ela namorou em segredo com o Mark, né, como eu falei. Foi um relacionamento meio conturbado também, eles terminaram, e aí rolou toda essa situação com o Mark, né, que eu contei pra vocês, da pornografia infantil, e aí a Naya falou, né, ela comentou algumas coisas sobre isso. Então ela falou coisas como: quando o Mark terminou comigo, eu pensei que fosse a pior coisa do mundo, mas imagina se isso não tivesse acontecido e eu estivesse deitado na cama quando a polícia entrou pela porta. E ainda disse: eu acho que todos devem ter um relacionamento onde você olha pra trás e se pergunta, o que eu estava pensando? Você vai aprender algo e não vai se arrepender. A não ser, é claro, que esse relacionamento tenha sido com alguém que tem quantidades grandes de pornografia infantil no computador. Nesse caso, por favor, se arrependa de tudo. Então, assim, tranquilo, né? Bem de boa. E aí, depois disso, né, ela ainda namorou o Big Sean, que é um rapper. Eles namoraram e noivaram durante um ano, e no final desse ano ele terminou com ela. Teoricamente foi um término bem de boa, assim, mas não muito, porque o Big Sean também falou algumas coisas sobre ela no Twitter, principalmente quando estourou esse negócio do Mark. E aí, logo que ela terminou com o Big Sean, 3 meses depois, ela casou com o Ryan, que é aquele namorado dela lá do começo, de quando ela começou a fazer Glee. Muitas pessoas falaram sobre ser uma coisa meio apressada, né, que ela só pegou e colocou essa pessoa no lugar da outra só pra casar. Um ano depois que eles se casaram, eles tiveram um filho chamado Josie, né, e aí que começou umas tretas entre ela e o Ryan. Então eles decidiram se separar em 2016. Um ano depois, em 2017, ela disse que eles, na verdade, não iam se separar, que tava tudo bem, o importante era a família ficar junta e tal. E em novembro de 2017, a Naya foi presa por bater no marido dela. Supostamente ela teria batido na cabeça e na boca dele. Ele diz que tem vídeos dela batendo nele. Ela foi presa e depois o sogro dela, que é o pai do Ryan, foi buscar ela na delegacia, pagou $1.000 pra ela ser solta, então ela saiu da prisão. E aí eles de fato separaram, estão fazendo uma coisa de co-parent ali, né, que é tipo cuidar do filho, criar o filho juntos e tal. Mas enfim, né, é uma coisa meio tensa, assim, né? Meio tenso. E por fim, né, não poderia deixar de falar da treta dela, né, da suposta treta dela com a Lea Michele, que é a Rachel de Glee. As duas, elas teriam
uma treta muito grande que inclusive fez com que a Naya fosse demitida de Glee no final da 5ª temporada. Essa informação ela não foi confirmada nem pela Naya, nem pela Leah, nem pelo Ryan Murphy, nem por ninguém, mas rola esses boatos da treta. Mas no livro, né, autobiográfico da Naya, ela de fato fala que o relacionamento dela com a Leah não era um relacionamento muito bom, que as duas sempre estavam se bicando, que elas eram duas pessoas com personalidades muito fortes e com egos muito grandes e sempre estavam ali encrencando uma com a outra, né? Ela ainda diz que toda vez que ela falava, que ela criticava alguém ou que ela reclamava de alguma coisa, a Leah achava que ela tava falando dela, então rolava ali um mal-estar, né, entre todo mundo, e que chegou ao ponto que nas últimas temporadas as duas simplesmente não trocavam nenhuma palavra, nada, elas não se falavam durante as gravações, elas não interagiam, nada acontecia. É assim, é uma situação horrível pra todo mundo, né? Mas a Naya também falou que a mídia exagerou muito essa relação das duas, essa briga das duas, que não foi tudo que a mídia falou, mas que de fato rolava um atrito, né? Rolava ali uma treta entre as duas e que também não era muito legal. Bom, então eu falei daí de umas tretas bem tensas, eu sei que tem muitas outras coisas. Tem o fato de que a Diana Agron nunca apareceu no episódio em homenagem ao Corey, tem as tretas do próprio Ryan Murphy com todo mundo do elenco. Então assim, é um elenco, né, tá todo, entendeu? Não é muito bacana. Então, se vocês gostarem, quiserem uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixem o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que seja um vídeo mais tranquilo, né? Mas só pra reforçar, não se esqueçam, os números do CVV estão aqui na descrição. Por favor, cuidem de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, isso é muito, muito importante, tá bom? Um beijo.